Aboru, aboio. Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Eleciria Odelez Arcel e estou aqui, como prometido, no meu último pronunciamento, uma vez ao mês, compartilhando com vocês as informações a respeito da religião tradicional Yorubá. Religião essa que agora, dia 23 de agosto, eu, com muito orgulho, completarei 25 anos de iniciado no culto de Ifá e, em janeiro, 25 anos de iniciado no culto do Orixá Obatalá. Eu aproveito esse vídeo para agradecer todas as manifestações de carinho e respeito que todos os meus seguidores disponibilizaram para mim através das minhas redes sociais e do próprio canal. A iniciativa de fazer o vídeo mensal é continuar tendo contato com vocês, é continuar compartilhando com vocês boas informações a respeito dessa tradição religiosa que é tão nova no Brasil e que eu desejo que cresça de forma saudável e de maneira responsável. É assim que eu desenvolvo o trabalho no meu templo, que vai completar 10 anos de existência agora em setembro. É assim que eu tenho desenvolvido o meu trabalho aqui no YouTube, que agora em setembro completa 7 anos no ar. E nas redes sociais, desde 2004, começando lá no Orkut, MSN Grupos, depois Facebook e hoje em dia Instagram, levando para vocês tudo aquilo que eu pude ao longo desses anos aprender através da minha vivência e na prática e tudo aquilo que eu ainda aprendo. Então eu agradeço muito a vocês, lembrando, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, temos vários vídeos publicados. Você que já é inscrito, lembre-se de ativar as notificações. E além disso, gostando desse vídeo, no final, lembra de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o mesmo pelo link original, nos ajudando a levar as informações que aqui serão disponibilizadas para o maior número possível de pessoas. Eu sou grato a você que me ajuda aqui na internet a fazer com que esse trabalho, feito de forma simples, mas com muito carinho e respeito, possa levar boas palavras e boas informações àqueles que se interessam pelo culto de Orixá e àqueles que se interessam pela religião tradicional Yorubá. Queridos, o tema de hoje é um tema muito importante, porque é um tema que muitas pessoas ainda desconhecem. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos no qual eu falo a respeito do assunto, mas hoje eu vou procurar, dentro de um tempo bacana, falar com vocês de modo que fique um pouco mais claro. E meu desejo é que esse vídeo alcance um número significativo de pessoas, por isso fique comigo do princípio ao fim, para que você possa compreender. Afinal de contas, Ifá fala, o Enifa Umpa, Omoro Niumo, Ologbo Niungbo, que significa, Ifá diz, através de parábolas, quem tem sabedoria deve compreender. Quem tem ouvido deve escutar. Então que vocês tenham ouvidos e que tenham também sabedoria. É o que eu desejo. O tema de hoje é sobre Olodumare. Cabe esse Olodumare, o Deus Supremo, o Ser Supremo do Orum, o ser que dentro da nossa tradição religiosa, dentro da religião tradicional Yorubá, é a fonte, é a origem de tudo que há, que houve e que um dia haverá. Dentro da crença Yorubá, Olodumare é o ser que criou os orixás e que delegou aos mesmos a criação do nosso universo físico e que posterior a isso delegou aos mesmos a criação do nosso mundo físico e que depois disso delegou aos mesmos a criação da vida na Terra, incluindo a vida humana. E não sendo suficiente, o Olodumare, percebendo que o ser humano estava aqui na Terra não tendo total condição e capacidade de sobreviver sem o auxílio espiritual, o próprio Olodumare permitiu, através do seu infinito poder e sabedoria, que os orixás viessem para o Ayê, em algumas circunstâncias como espíritos e em outras como reencarnações humanas, como seres humanos reencarnados, para que através dessas passagens pudessem trazer para nós a sua infinita sabedoria e nos auxiliar na nossa caminhada. Os orixás pararam de vir para o Ayê, mas Olodumare, ainda assim, permitiu que nós, humanos,
pudéssemos ficar em contato constante com a nossa ancestralidade, com a espiritualidade e com os orixás. Dentro da crença iorubá, diferente do que o deus abraâmico representa, Olodumare ele não é um deus egoísta, ele não é um deus que deseja tudo para si, ele não é um deus que deseja atenção ou exclusividade. Ele também não é onisciente ou onipresente. Diversos Odu Ifá, como por exemplo no Odu Ifá, no Sagrado Odu Ifá, Ugbeyonu, Ugbesuru, Ugbeyogundá, Ifá nos ensina que Olodumare, todas as vezes que ele precisou também de algum auxílio, ele buscou aconselhamento através do Ifá, que é a sua própria sabedoria. E, além disso, ele buscou confiar nos orixás que ele criou para que esses pudessem o auxiliar quando fosse necessário e preciso. Eu costumo dizer aos meus filhos no nosso culto semanal de sábado que a maior demonstração que nós temos de humildade, de respeito, dentro da nossa tradição é olhar para o que Olodumare faz, para o que ele fez. Ele criou os orixás e compartilhou com cada orixá uma parte da sua força e da sua sabedoria. E quando ele precisa dessa força e dessa sabedoria, ele simplesmente, mesmo sendo o ser supremo do Arum, não vai lá e determina. Ele vai lá e solicita auxílio. É uma grandeza fenomenal. E é o que eu pude, ao longo desses anos, observar, que o povo iorubá, que cultua orixá de fato, vive. Eles respeitam muito o papel e a importância, a sabedoria que cada indivíduo tem dentro da comunidade. E dessa forma, eles não têm vergonha de pedir auxílio, porque o próprio Olodumare não tem. Isso é uma grande demonstração de sabedoria. E é essa sabedoria que nós, humanos, devemos nos espelhar. Porque se o próprio Olodumare se socorre dos orixás que ele criou quando necessário, porque eu não irei me socorrer dos próprios orixás ou de outros seres humanos quando assim for preciso? É muito importante as pessoas compreenderem esse ensinamento. Olodumare, ele tem diversos nomes. Olodumare, Olodumare, que literalmente significa aquele que é dono do infinito e da eternidade. Uma vez que a palavra Odu, que muitos, infelizmente, por desconhecerem o idioma iorubá, traduzem como destino, Odu não é destino. Odu é algo que nós podemos traduzir como algo grande, algo extenso, algo infinito. Inclusive por isso que o nome dos Odu Ifá é Odu, né? Porque é algo grande. E o próprio Olodumare, existem sacerdotes iorubás que dialogam entre si e que concluem que o nome Olodumare também está atribuído ao fato de que Odu pertence a Olodumare, porque é a sabedoria do mesmo que ele compartilhou com Orumilá e com alguns outros orixás para que esses pudessem instruir e orientar o ser humano, para que nós pudéssemos errar menos e acertar mais aqui na nossa reencarnação, nessa nossa existência humana. Além de Olodumare, ele é chamado de Olorun, que literalmente significa o dono do espaço espiritual. Oluá, o Senhor da criação, o Senhor da existência. E ele tem vários epítetos, como Olodjó ou Olodjouni, o dono do dia ou o dono do dia de hoje. Ele também é chamado de Obaiku, o rei imortal, o rei que nunca morre. Olupece, o dono do banquete. Olumonokan, o dono dos corações, ou aquele que conhece os nossos corações. Enfim, Olodumare possui vários nomes e vários epítetos em louvor que representam a sua grandeza e a sua força. Muitos me questionam, Babá, existem rituais para Olodumare? Não. Dentro da nossa concepção, nós não temos contato direto com Olodumare, senão através do nosso Ori, do nosso Eledá e das nossas orações. O que nós podemos e devemos fazer todos os dias são agradecimentos ao Olodumare e súplicas. Mas rituais nós fazemos aos orixás. Os orixás eles se encarregam de receber os nossos sacrifícios, as nossas oferendas
e de compartilhar com o Olodumare isso tudo e junto com isso levar os nossos pedidos e trazer as bênçãos, uma vez que nós acreditamos que para que um orixá possa me abençoar, ele precisa da autorização de alguns seres espirituais, o meu próprio Ori, Exu, Yami e o próprio Olodumare. Então é muito importante que nós tenhamos essa concepção. Se você fez um ebó, um ritual, uma iniciação e você crê que não foi abençoado, ao invés de culpar algo ou alguém, antes de tudo procure refletir o porquê que talvez Exu, Yami ou o próprio Olodumare não permitiu que uma bênção chegasse na sua vida, ou porquê que o seu Ori impediu que uma bênção chegasse na sua vida. É muito importante essa reflexão, porque isso vai te fazer melhorar e mudar como ser humano, e não tão somente culpar alguém por um fracasso, por um problema ou por uma adversidade. Então nós não realizamos rituais diretamente para o Olodumare, porém devemos, como eu falei, todos os dias agradecermos ao Olodumare e fazer súplicas para que ele possa nos abençoar junto com a nossa ancestralidade e permitir que os orixás nos abençoem. Todo orixá, ele desenvolve um papel de intermediário entre nós, seres humanos, e Olodumare. Por isso que todo orixá é chamado de Odixé Olodumare, que significa mensageiro de Olodumare, porque todo orixá trouxe para a terra uma sabedoria, uma força do Ser Supremo. E todo orixá, posterior a isso, desempenha o papel de atender às necessidades espirituais dos seus devotos e seguidores, sem interferir naquilo que é desígnio de Olodumare. Dessa forma, como eu falei, para que um orixá possa me abençoar, eu preciso que o Olodumare permita. E é muito importante que nós, devotos de orixá, tenhamos essa consciência, essa compreensão. Muitas pessoas podem questionar o que o Olodumare faz pelos seres humanos. Bom, primeiro ele já fez tudo o que ele podia fazer. Você existe graças ao hálito, ao sopro divino do Ser Supremo, que é insuflado no corpo criado espiritualmente por Obatalá. O que anima esse corpo é o hálito. Não é à toa que dentro da crença iorubá, quando nós respiramos a primeira vez aqui na Terra, quando a criança é retirada do útero da mãe e respira pela primeira vez, e o ar enche o pulmão, aquela criança vivificou o seu corpo com o hálito divino de Olodumare. E quando nós desencarnamos, as pessoas dizem, a respiração foi embora, o espírito foi embora, o sopro divino voltou à sua origem. Além disso, um ensinamento que muitos não têm a menor ideia. Quando você vai consultar o Obi, o Orobô, o Eren de Logum, que é o jogo de 16 búzios, ou o Ikin, ou o Apelé Ifá, você está acessando a palavra de Olodumare. Palavra essa que ele está generosamente compartilhando com o orixá, no caso do Ikin e do Apelé com o orixá Orunmilá, e essa sabedoria nós chamamos de Ifá, ou no caso de alguns outros orixás, seja através do Obi, do Orobô ou do Eren de Logum, dos jogos de 16 búzios, essa sabedoria ela pode ser chamada também de Ifá ou de Afó, né? É a palavra de Olodumare que o orixá está acessando para lhe trazer aconselhamentos, para lhe trazer direcionamentos, para lhe trazer sabedoria. Então, quando você recorre a uma consulta oracular, você está tendo ali o conhecimento do sacerdote ou da sacerdotisa, que tenha sido devidamente preparado e treinado para manipular aquele oráculo, junto com uma força espiritual, um orixá, que estará intermediando a sua comunicação com o próprio Olodumare. E isso tudo lhe será revelado ali no momento da consulta, através do conhecimento e da sabedoria do sacerdote ou da sacerdotisa para o seu Ori. Então, em uma consulta está envolvido o seu Ori, o Ori do sacerdote, o orixá tutelar do oráculo e o próprio Olodumare, além dessa sabedoria magnífica, ancestral, que é a sabedoria do povo iorubá, seja através dos versos de Ifá, seja através dos versos dos Odus usados no Eren de Logum, que é no jogo de 16 búzios, ou seja através do conhecimento ancestral dos oráculos de Obi e Orobô. Portanto, tais oráculos são sagrados, por isso eles passam por uma sacralização e por isso, para manipulá-los, a pessoa precisa de fato obter um domínio, um conhecimento real a respeito disso.
porque você está ali decodificando uma sabedoria que é muito mais além do que o que nós imaginamos. Nós não podemos brincar de acessar a sabedoria. Nós estamos ali sendo intermediários entre as divindades e um ser humano. Precisamos ter responsabilidade com isso e as pessoas que nos procuram precisam ter a capacidade de analisar se nós temos conhecimento real, domínio, autorização do que estamos fazendo. Afinal de contas, é algo muito sério que envolve a existência delas, além do fato de elas estarem nos pagando por isso. Você não vai contratar um eletricista para vir arrumar um problema elétrico no seu imóvel sem você se preocupar se ele sabe de fato ou não, se ele pode de fato ou não fazer aquilo. É muito importante que sejamos sérios, éticos e responsáveis para com o nosso trabalho. Então, o Olodumare, ele desenvolve isso dentro da crença do povo Yorubá. E eu acho isso muito bonito. Por isso que eu ensino os meus filhos. Chegou um local onde está tendo consulta ao Biorobô, respeita, silêncio, o momento é sagrado. Ali tem um orixá falando. Dá um momento ali de consulta de Arindirogum, silêncio, respeito. Cumprimenta aquele orixá, reverencia. Está no momento onde está tendo consulta de Kim Apelaifá, ali está ocorrendo uma comunicação espiritual. É um momento sagrado. Não banalize esse momento. É um momento muito especial, um momento único, onde nós estamos acessando algo muito superior à compreensão humana. Então é muito importante as pessoas terem essa consciência. Queridos, eu por mim ficaria aqui por mais 20 minutos falando de Olodumare. Mas como eu falei, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito desse assunto. E no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês os principais conceitos e visões que o povo Yorubá, e embora eu não seja um Yorubá nativo, eu digo com a propriedade de quem convive com esse povo desde os 5 anos de idade, tendo 35 anos completados esse ano, além de ser um pesquisador e um apaixonado por essa cultura e tradição religiosa. Então eu quis aqui trazer para vocês a dimensão do que é o Olodumare dentro da crença Yorubá. Eu espero de coração que vocês tenham não apenas escutado, mas que tenham compreendido e que me ajudem a levar esse vídeo adiante. Lembrando, você que gostou, deixe o seu like, o seu comentário e compartilha pelo link original. E em setembro, no mês que vem, eu vou ter uma grande novidade para vocês. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico, mas que eu vou guardar segredo, e em setembro estaremos juntos aqui no nosso canal com o vídeo do mês de setembro, onde o que será falado e ensinado para vocês, eu posso adiantar que não é só por mim, tá? Vai ter alguém aqui comigo ensinando algo muito importante para vocês e de valor imensurável. Por isso aguardem, em setembro estaremos juntos aqui no canal. A cada um de vocês que me acompanharam do princípio ao fim, como de costume eu sou muito grato a cada um, pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.